Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula, né? Conhecendo um pouco a interface do 3ds Max 2020. Para quem não assistiu a primeira aula, recomendo que assista, né? Hoje nós vamos continuar aí com uma parte, por enquanto, bastante teórica, tá? Mas vamos abordar umas ferramentas muito importantes. Então, na aula passada, eu falei um pouco sobre essas ferramentas aqui em cima, dos menus, e agora nós vamos entrar nesse painel lateral aqui do 3ds Max, que ele é super, hiper, ultra importante para que nós possamos aí conhecer o trabalho, tá bom? Bom, a primeira coisa que você pode ver é, se você tem um computador, um monitor que ele é grande, né, que ele é aquele widescreen, você pode aumentar esse painel aqui para que ele tenha mais, que você visualize mais ferramentas, tá? Então isso é bem útil. E ele é super simples, é só você posicionar o mouse aqui nessa divisóriazinha aqui, ó, clicar com o botão esquerdo, né, do mouse e arrastar. Você pode redimensionar ele para o tamanho que você desejar, mas geralmente eu gosto de deixar sempre duas colunas. Vou diminuir um pouco, porque ficou grande demais, ó. Eu sempre deixo assim, ó, duas colunas para trabalhar, tá? Porque à medida que você for pegar as ferramentas, vai aparecer aqui as opções de menu e aí fica mais fácil de visualizar, ok? Bom, então aqui, né, para quem sempre tem essa preocupação de quantidade de ferramentas para trabalhar com o Max, fica meio desesperado, é como eu falei na aula anterior, tá? Você precisa entender que você só vai aprender aquilo que você vai realmente utilizar. O que não for para o teu dia a dia, para a tua área de modelagem, você pode ignorar, ok? E focar só naquilo que você realmente utiliza, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos observar é que esse painel aqui, ó, ele tem essas abas superiores aqui. Então, o primeiro painel é o painel Create, ok? E aí, logo abaixo, ó, ele tem mais um jogo de ferramentas, então, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, no painel Create, eu tenho tipo uma subopção, tá? Que é chamada de geometria. E essa geometria tem essa opção aqui, ó, nesse menu, tá bom? Standard Primitives, Extend Primitive, Components Objects, Particle e aí por diante. Muita coisa que está aqui você não vai utilizar, ok? Então você vai focar só naquilo que você realmente vai precisar. Quais são as ferramentas mais importantes nesse menu? Standard e Extend Primitives, tá bom? Tem aqui Doors, tem aqui Stairs, tem também Windows, mas isso a gente utiliza muito pouco no nosso dia a dia, porque hoje existem muito blocos, né? Com bem detalhados, com qualidade assim muito boa para você trabalhar dentro do teu 3D. Então meio que se torna, para quem trabalha com arquivismo, meio que se torna meio que obsoleto essas ferramentas de escada, por exemplo, de janela e portas do 3ds Max, tá? Até porque também escada ele é muito limitado, tá? Então, por exemplo, cada projeto tem um padrão diferente, né? Tem um desenho próprio. Então, é mais fácil você modelar à mão a escada do que tentar criar essa ferramenta aqui e adaptar ela, tá? Mas isso é assunto também mais para frente, ok? Então, nós temos aqui esse menu Create, tá bom? Que é o primeiro menu. Depois, logo vem o menu Modifier, que é o menu onde você vai selecionar os modificadores para trabalhar no teu modelo 3D, ok? Vou ir devagar, vou com calma para mostrar para vocês que não é tão complicado como parece, tá? Primeiro eu vou fazer uma apresentação superficial e depois nós vamos nos aprofundar nas próximas aulas também, tá bom? Então aqui nós temos o menu hierarquia, ok? Esse menu aqui, eu uso ele basicamente para configurar o pivô do nosso objeto. E eu já vou explicar isso mais para frente também, tá? Menu Motion, eu não utilizo isso aqui, então não precisa se preocupar com ele. E aqui nós temos o menu Display. Esse menu, ele é bem importante, ok? Ele é bem fácil de usar e ele é bem útil para que você possa estar trabalhando com algumas na sua modelagem. Por exemplo, você tem um projeto aqui, né, um ambiente de interiores, então você tem os móveis, você tem as luzes inseridas, você já tem as câmeras inseridas, você meio que tem o projeto completo, tá bom?
Então, um exemplo bem prático, ok? Vou abrir aqui um outro projeto, ó. Eu tenho o projeto aqui, ó, inteiro, tá? Ele está em estilo wireframe, então, por exemplo, aqui, ó, no menu display eu posso optar por ocultar certos tipos de elementos. Por exemplo, eu posso ocultar tudo que é geometria, ou eu posso ocultar somente o que é lâmpada, né, a luz, né, seja do V-Ray, seja do Corona, independente do renderizador que você estiver trabalhando, tá? Posso optar por ocultar câmeras também. Então esse menu aqui ele vai ser bem útil para você na hora de trabalhar com projetos grandes, tá? Voltando aqui para o Max 2020. E por fim nós temos a ferramenta utilidades, tá? Esse menu de utilidades eu não utilizo muito, ok? Mas tem uma opção aqui que é Measure, que ela é bem importante, por exemplo, quando você quer saber qual o tamanho de um objeto que você modelou. Ah, você fez o modelo lá, botou os valores certinho, mas supondo que você esqueceu a medida que ele tem, você clica nele, clica em Measure, ele vai aparecer, tá bom? Mas agora eu vou retomar aqui todos os menus novamente. Opa, quase caí da cadeira. E falar com bastante calma agora para vocês, tá bom? Então, vou voltar aqui, menu Create. Esse é o menu fundamental que vocês vão trabalhar, ok? Aqui dentro dele nós temos vários submenus também. O primeiro é o Geometria, tá? Clicando em Geometria, vai abrir esse submenu aqui. O primeiro é o Standard Primitives, ou seja, primitivas padrão, tá bom? Essas primitivas é a base de toda a modelagem que você vai fazer dentro do 3ds Max, tá? Então, por exemplo, eu tenho box, então você clica no box, você pode clicar em qualquer área, ó, deixar pressionado o botão esquerdo do mouse, ó, mover ele, você vai dar um clique para soltar, e aí você vai definir a altura dele. E aí você clica novamente para sair, ok? Então, assim que você cria o seu box, você já pode perceber que já abre mais opções aqui embaixo, né? Então, a primeira opção é o nome do box que você pode dar. Então, cada objeto que você trabalhar, você pode vincular um nome para ele, tá bom? Eu, por padrão, não costumo mexer muito nesse nome aqui, mas tem gente que organiza. Por exemplo, vou fazer desse box depois, futuramente, uma bancada. Então, a pessoa põe o nome de bancada, tá? Para poder localizar depois esse objeto se ele precisar selecionar futuramente. Temos aqui a opção do lado aqui, esse quadrinho branco. Se você criar, clicar nele, você vai ter a opção de mudar essa cor dele aqui. Então eu posso deixar ele cinza, clico no cinza, dou um OK, ó. Ele já mudou. Posso clicar aqui e deixar vermelho se eu quiser, ó. Vou dar um OK. Outra coisa, se você deixar a opção ativada aqui, ó, Assign Random Colors, cada objeto que você for fazer, ele vai ter uma cor diferente, ok? Só que no meu Max aqui 2020, eu acho que eu não configurei ele, independente se eu selecionar o Random Colors, ele vai sempre vir em azul, tá bom? Então, no 2018 já funciona melhor. Mas nesse aqui eu não sei por quê. Pode ser alguma setagem que eu ainda não configurei, porque eu não utilizo 2020 para trabalho, tá bom? Só utilizo para abrir arquivos, né? E para gravar essas aulas aqui. Então, voltando aqui, ó, deixa eu fazer um box novo, porque eu já perdi a propriedade. E eu não quero sair do menu principal dele. Então, aqui eu tenho essa opção de Create a Method com o Box, eu não mexo, tá? Eu não nem visualizo ele, eu posso clicar aqui, ó, se você clicar na lateralzinha, ó, você pode expandir ou ocultar o menu dele, tá bom? Então essa opção aqui eu não mexo. Essa outra opção de Keyboard Entry, eu também não mexo, porque você já tem uma opção aqui, ó, ok? Então eu vou direto aqui para parâmetros. Vou gravar. Então aqui, ó, eu tenho nos parâmetros essas três informações. Essas três informações são fundamentais para a gente poder trabalhar com o 3ds Max, tá? Na modelagem do seu projeto, por exemplo. Eu não lembro se eu passei para vocês, se a gente pode entrar aqui no menu Customize, ok? Unity Setup.
E aqui, ó, eu tenho que alterar, isso aqui eu não passei, eu esqueci. Nós vamos aqui, ó, em Display Unit Scale, tem também, aqui a primeira, né, System Unit Scale, Setup. Vou clicar nele novamente, e aqui é o setup da escala de unidades do nosso projeto. Então, eu estou trabalhando aqui em centímetros, vou deixar nesse padrão, tá? 1 centímetro, vou dar um OK. E no display, eu vou botar em métrico e também vou colocar em centímetros. E vou dar um OK. Porque aqui, ó, já viu que aqui mudou também, ó? Então aqui, ó, estou visualizando o meu objeto em centímetros. Então eu posso, por exemplo, editar ele no tamanho que eu quiser. Então vamos retomar aqui. Menu Customize, Unit Setup. Vamos clicar, abrir. E aqui em cima vamos em System Unit Setup. Deixo aqui para centímetros. Dou um OK. E aqui em Display Unit Scale, seleciono a opção Metric. E coloco centímetros também. E dou um OK, tá bom? E aí eu tenho aqui a visualização dos valores em centímetros. Lembrando que para você visualizar as medidas do objeto, você tem que selecionar o objeto. Se você, por exemplo, ó, eu cliquei fora aqui do objeto, tá bom? E aí eu vou retomar aqui clicando no objeto, meu menu sumiu, ok? Não se preocupem, por quê? Porque ele está nessa aba aqui, ó, no menu Modifier. Se você clicar nele, vai abrir os parâmetros do meu objeto, tá bom? Porque é exatamente assim que acontece. Você vem aqui, ó, faz um box, por exemplo, ó, e aí você clica em outra ferramenta. Você vai perder os parâmetros dele aqui. Mas se você clicar aqui no menu Modifier e selecionar o box, vai aparecer as informações dele. Se eu clicar em outro box, ó, ele já aparece automaticamente os parâmetros dele. Tá bom? Vou deletar aqui, ó. Vou selecionar o meu box. Então, eu selecionei o meu box e eu posso, por exemplo, editar essas informações aqui. Então, por exemplo, aqui em lente, o que seria? Por exemplo, vou botar aqui no valor de 35 centímetros. Ó. Ele seria, se eu visualizar de cima, seria a profundidade dele, ok? 35. Vou deixar o comprimento dele, que é o width, com 50 centímetros. 50, dou um OK. Ó, voltou aqui a visualização. Posso tirar o grid, né, como eu mostrei na última aula, que é G, né, a tecla de atalho. Vou ativar aqui as arestas, né, o Edge Faces. E a altura dele, que é 8, vou deixar, por exemplo, com 50 centímetros. Então, por exemplo, se você quiser desenhar como base um aparador, vamos supor que ele tenha 1,20 de comprimento, 1,20 de largura, né? Então, eu vou botar aqui 120 centímetros. Espera aí que agora eu... Tá, a vista do topo é essa, então a fronte é essa. Então, a profundidade dele seria o quê? Um aparador com 50 centímetros de profundidade, a largura dele, que é o width, 1,20 e a altura, 90 centímetros, vamos supor. Então, você tem essa opção de trabalhar com medidas exatas dentro do 3ds Max, tá bom? Você pode botar a medida que você quiser, ó, 25, que é largura, né? Profundidade, no caso, né? A espessura dele. A largura é o width, 90 centímetros. Ah, quero deixar com 30 centímetros de altura. E aí você tem esse controle aqui de trabalho com o box, tá bom? Voltando aqui para o menu Create, outra coisa. Se você selecionar o seu box e você vier aqui no menu Create, você está trabalhando com esse menu Modifier, levando em conta que você está trabalhando com uma primitiva aqui, que é o box, tá bom? Então, eu vou criar um box aqui, ó. Criei. Ele é uma primitiva. Então, se eu clicar aqui no menu Modifier, eu só tenho esse parâmetro dele. É só isso que eu consigo trabalhar com ele. Tá bom? Mas nós temos
outras opções de trabalho com o box, mas eu vou deixar em off agora, tá bom? Vou primeiro apresentar esses menus aqui. Então, ó, temos o box, temos a esfera. Aqui, ó, eu só selecionei ela, já abriu aqui as opções. Então, eu vou clicar, deixar o botão esquerdo pressionado, ó, vou arrastar e vou soltar. Soltei. O que que eu tenho aqui? Eu tenho a minha esfera, tá bom? F4 para habilitar as linhas ou F4 para desabilitar as linhas dela. Vou mudar aqui para o menu Modifier para mostrar os parâmetros da minha esfera. Então, a primeira opção que eu tenho aqui, eu tenho o raio dela, então você sempre pode trabalhar com o raio. Ah, eu quero fazer um raio de 10 centímetros. Você digita o valor, 10 centímetros e Enter. Segmentos. Gente, esses segmentos aqui... Então, aqui ó, nós temos o raio e nós temos os segmentos. Esse segmento aqui, tá vendo? Se você... Eu vou botar uma vista frontal aqui, ó. Vou tirar o... Tá vendo que a minha bola ela não está exatamente redonda? Ela está toda cheia de segmentos aqui nas laterais, ó, meio que como se fosse desenho de... Aquele desenho lá, Minecraft, né? Se eu diminuir esse segmento aqui para 5, ó, 10, 20, tá vendo como ela vai ficando? E o máximo é 99. Se eu botar 99 aqui, ele vai ter... Deixa eu ver se vai 100. Acho que não, é 90, é 100 é o máximo. Ah, vai 200. 200 é o máximo. Ela vai ficar, vou desabilitar o F4, ó, ela vai ficar bem bonita, bem redonda. Só que tem um porém, tá? Se você não tem um computador da NASA, 64 GB de RAM, 2080, né, uma 2080 Ti, um Ryzen aí, top das galáxias, um i7 aí, você não vai conseguir trabalhar com um projeto grande com todos os teus blocos, todo segmentado no full, né? No máximo, porque vai pesar demais, tanto na vimport, principalmente no render. Então, um valor bom, aproximado, que você pode dar para não pesar o seu projeto, pode variar de 33, que já é um valor relativamente bom, mas para a esfera, o valor ideal seria 66. 66 já é um valor que vai te dar uma esfera redonda, ó, e visualmente com muito pouca falha. Se você achar que ela não está boa, joga aí para 90, ok? Mas não exagera nos valores para que ela não fique muito pesada, tá? Isso vale para todos toda a sua modelagem, ok? Bom, o resto aqui eu não costumo mexer, tá bom? Mas se você quiser, por exemplo, posicionar, rotacionar a sua esfera para ela ter, ó, tá vendo? Você consegue, se você quer trabalhar, por exemplo, fazer uma luminária, ó, você trabalha com esse segmento aqui, ó. Você tem a esfera completa, opa, ok, ó, tá completa. Se você pressionar o hemisfério aqui, ó, ficar mudando, ó, como se estivesse cortando a nossa bola aqui. Então, para desenhar a luminária, aquelas luminárias de mesa, né, que é aquele que tem aquele globo, ó, lógico que depois vai ter que fazer as outras correções aqui no projeto, né, trabalhar, tirar esse fundo e etc. Mas aqui a princípio é só isso que eu quero mostrar para vocês, tá bom? Fechou. Então, ó, seguindo esse parâmetro, nós temos o cilindro, ó, que você pode trabalhar. Ok? Primeiro clica, define o tamanho dele, solta e arrasta para definir a altura. Ok? Novamente, ó, cliquei fora. Vou aqui no menu Modify, selecionei. E aqui nós temos os parâmetros, né? Novamente, raio. Ok? A altura que você quer, 10 centímetros, digita 10. Essa informação aqui de Exit segmentos é esses segmentos aqui, ó, que tem aqui ao longo do corpo do seu cilindro. Por exemplo, se você quiser botar 1, você seleciona 1. Se você quiser botar 10, clica 10
e ele vai fazer essas subdivisões aqui, tá bom? Aqui no cap é em cima, ó, é a mesma coisa, ó. Tá vendo? E os sides, que são os lados do nosso cilindro, para deixar ele mais redondinho, ok? Vou deletar. Bom, pessoal, basicamente o box é o que a gente mais utiliza nos trabalhos, tá bom? A esfera utilizamos muito pouco, cilindro menos ainda. As demais ferramentas eu não costumo utilizar, mas se você quiser conhecer, ó, podemos, por exemplo, Torus, ó, que é a rosquinha, né? Temos aí o Tia Top, que é o famoso bully, né? Aquele bullyzinho famoso, né? O texto Text Plus é o texto que você pode inserir no seu objeto. Ó, então, aqui você digita o nome, né? Ó, e você insere um texto no seu projeto, tá bom? Isso também é bem específico, né? Quem faz letreiro de fachada, ele é bem útil. O cone, que eu também não utilizo, ó, clicou, arrastou, posicionou, ó, e pimbala, ó, ok? Geosphere, que eu também não uso. O tubo, tá bom? Tô passando bem rapidinho aqui, que é só para vocês conhecerem um pouco, tá? Vão brincando com essas ferramentas, porque é legal vocês entender como que faz cada ferramenta, como que ela funciona, para que você possa estar pegando aí a modelagem, né? E o plane eu utilizo, tá bom? Ó, você seleciona ele, arrasta, ó, ok? E aí você define aqui a distância que você quer, ó, né? A largura dele de que? Vamos botar aí 50 centímetros, a profundidade de 25. E nós temos a quantidade de segmentos. Se você quer pôr 10 segmentos, ó, na largura, 10 segmentos na profundidade, então você tem esses segmentos aqui. O plane, ele é bem legal de utilizar quando você vai trabalhar, por exemplo, com pisos, terreno, e aí você vai ter umas outras ferramentas que você vai estar refinando ele, tá bom? Mas o plane eu utilizo bastante aqui. Fechou, pessoal? Tudo certo até agora? Revisem as ferramentas que eu passei, ok? Para que você possa aí estar pegando o esquema de como criar, de como posicionar, como modelar, ok? Vai treinando essa etapa aí, tá? Porque é só assim que você vai conseguir chegar a ter uma afinidade com o 3ds Max, ok? Bom, então é o seguinte, Standard Primitives, basicamente, nós temos essas ferramentas aqui, tá bom? Agora eu vou passar para o Extend Primitives. Esse Extend, nós não utilizamos ele de uma maneira geral, tá? O que eu costumo utilizar, basicamente, é só o Chamfer Box, para casos bem específicos, tá bom? Qual é a diferença do Standard Primitive Box e do Extend Primitive Chamfer Box? Porque o Chamfer Box ele vai criar uma caixa já com as laterais chanfradas. Então, por exemplo, eu vou clicar, vou até botar em modo de perspectiva, ó. Vou clicar no Chamfer Box. Então, ó, cliquei nele, dei um clique, ó, é a mesma coisa, eu vou definir a largura, vou definir a profundidade, soltei o botão, agora eu defino a altura. Quando eu clicar para definir a altura, eu vou ter a opção de definir ó, o fillet das bordas. Então, é só mover, ó, e aí sim você clica fora para ele finalizar o desenho. Mas você pode editar esses valores aqui nos parâmetros, tá bom? Por exemplo, eu quero deixar meu box com 50 de largura, né? 35 de profundidade. E a altura com 20 centímetros, por exemplo. Ó. E o meu chamfer, o meu fillet, quero deixar com 1 centímetro. Aí você digita 1, ó, ele vai mudando. Então, você pode mudar
o fillet do seu box, ó, diminuindo ou aumentando. E aqui, ó, segmento do fillet, você pode aumentar também para refinar esse modelo. Então, ele é muito útil se você for desenhar, por exemplo, um puff, se você for desenhar uma cabeceira almofadada, ele te dá várias opções de você poder trabalhar com ele, tá? Eu utilizo ele em casos bem específicos, tá bom? Não é sempre que eu vou trabalhar com esse chamfer box também. As demais ferramentas aqui, tá, pessoal? Eu não costumo utilizar, então não vou passar para vocês. Mas se vocês quiserem clicar e desenhar para conhecer como que funciona, vocês podem ficar super à vontade, tá bom? Tem uma ferramenta só que eu vou mostrar para vocês, que agora eu até meio que eu não acho que é essa rosa aqui. Essa rosa aqui, ó, não é essa. Ah, mas também dá para, acho que é Ring Wave. Para vocês verem como eu utilizo muito pouco. Ah, não, não é. Eu utilizo muito pouco essas ferramentas, então eu não tenho o hábito de desenhar nelas aqui. Rosa já foi. Cápsula, se você quiser ver, ó, desenhar uma cápsula. A Taurus Knot, que é bem famosa para quem faz projeto de renderização, curso de renderização, né? O pessoal gosta de usar muito esse objeto aqui para aplicar material e fazer o render dele. Fica bonito. Então, ó, você tem todas essas opções aqui para você conseguir trabalhar, tá bom? Ok. Então, aqui, nesse menu aqui do Create, tá? Eu tenho só basicamente esses dois objetos que eu trabalho aqui. Depois tem Compound Objects, que eu não utilizo, ok? Particle System a gente não utiliza Pet, não utiliza Body. Tem os Doors, que são as portas, mas como eu falei, eu não vou me apegar aqui, porque a gente não utiliza esses modelos do Max, né? É uma coisa meio antiquada já, praticamente obsoleta, para você trabalhar com arquivismo. Se você vai trabalhar com animação, que precisa abrir uma porta, que a porta precisa abrir e fechar, como se fosse um joguinho, você pode utilizar esse aqui, porque dele já tem umas configurações que você já pré-configuradas para você fazer, né? Então, ela te dá essa opção. Mas eu vou ignorar também, tá bom? E vou ignorar todos esses demais objetos aqui, esses menus, que não convém ao nosso trabalho agora. Mas logo aqui do lado aqui, ó, nós temos o menu Shapes, esse do ladinho. Vamos clicar nele. Menu Shapes é o menu mais importante para mim, tá bom? Muito mais importante do que o próprio Geometria, porque 90% da minha modelagem eu faço através de Shapes no 3ds Max. Por quê? Quando você vai trabalhar com modelagem de interiores, qual é a primeira coisa que você faz na hora de criar um projeto? É importar o arquivo em DWG para você poder trabalhar com ele em cima do projeto. Isso é uma questão de lógica, né, de semântica. Então, quando você vai trabalhar, você posiciona o seu DWG na planta, você usa esse DWG como referência para desenhar em cima dele, tá bom? Então, por exemplo, aqui, deixa eu desabilitar essa grade aqui. A primeira opção, comando line, eu sempre coloco na vista do topo, ok? Que é melhor para a gente visualizar agora, tá? Shapes, você está trabalhando com linhas 2D no 3ds Max, então sempre recomendo você usar a vista do topo, que é a letra T, né? Para você poder trabalhar de forma isométrica nas suas linhas. Então, por exemplo, aqui, ó, selecionei linha. Já na primeira opção aqui, nós temos essas duas opções, AutoGrade e Start New Shape. Ok? Vou deixar como está padrão. Ok? Vou só selecionar a linha. Assim que eu seleciono a linha, eu tenho aqui embaixo ó, o Create Method, né? O método de criação. O que é isso? Isso aqui é super importante, tá? Qual que é? Esse é o tipo inicial, que ele vai começar com corner.
E o drag type, que é quando você está arrastando a linha na sua tela, geralmente ele vem na padrão como Bezier. Ok, eu vou deixar como Bezier. Se não tiver padrão, se ele não tiver Bezier no seu, passa para Bezier, ok? E deixa em corner. Estou deixando a configuração padrão. Então você dá um clique em qualquer canto, ó, e aí você fixa o início da sua linha. Aí você pode jogar ela para qualquer lugar, ó, e dar um clique. E aí você vai desenhando a sua linha, ó, clicando e clicando. Se você clicar e deixar pressionado e arrastar para o lado sem soltar o botão esquerdo do mouse, ele vai fazer essas curvinhas aqui, ó. Essa curvinha é o que a gente chama de Bezier, que é a opção de drag type lá. Soltei o botão, ó, ele está fazendo o Bezier, ó, tá vendo? Ó? Eu só soltei, cliquei, agora ele formou curva. Cliquei, ó, se você só der um clique, ele vai fazer curva. Se você deixar pressionado o botão esquerdo do mouse, ele vai gerar a curva Bezier. Soltou, ele continua no Bezier até você clicar novamente. E se você encostar a linha uma na outra, ele fecha o spline. E você dá Yes, ele gera um arquivo de spline. Gente, eu estou falando Bezier, mas também pode ser Bezier, pode ser Bezier, né? A pronúncia eu não sei como que é. Eu só estou lendo o que está escrito ali. Tá bom? Então, se for Bezier, me corrijam, tá? Bezier, Bezier. Enfim, então aqui ó, eu tenho a minha linha, ok? E aí eu selecionei ela, eu criei um shape. Então eu posso selecionar, ó, Select Move, ó, e mover a minha linha de forma normal. Ok? Voltando aqui para o comando Line, vou selecionar novamente o Line. Aqui está em Corner, vou manter Corner, só que em Drag Type eu vou botar em Corner também, que é curva a curva. Então ele não vai fazer esse Bezier aqui, esse Bezier na curva, ok? Por exemplo, novamente, ó, cliquei, botão esquerdo do mouse, vou posicionar onde que eu quero, cliquei, vou clicar aqui e vou deixar pressionado, ó. Deixei pressionado o botão, ó, ele não fez o Bezier, ou Bezier, né? Agora que eu falei Bezier, agora eu vou falar Bezier também. E aí ele faz a linha, ó, só curvas, entendeu? E aí você posiciona e clica para juntar. Ou se você só fizer a linha, ó, aí eu não quero juntar essa linha, você pode dar um ESC, ele sai do comando Line. E aí você pode continuar, ó, desenhando uma outra linha, ok? Então, quando você vai trabalhar com o projeto que você importa o arquivo DWG, vou usar como referência, exemplo, parede, né? As paredes, elas são retas, elas não são curvas. Então, você precisa ter precisão para trabalhar com esse comando line, para você fazer uma linha reta, né? Por exemplo, ó, se eu soltar aqui, ó, não tenho precisão na minha linha, tá vendo? Eu não sei dizer se ela está no ângulo de 90 graus aqui. Agora eu consegui colocar, ó. Mas não é sempre que a gente vai acertar essa posição da linha. Tem alguma maneira de eu controlar para eu fazer essa linha reta sem ela subir e descer? Tem, tá bom? Você que trabalha com AutoCAD, né, sabe que nós temos lá o orto, né, o F8, que ele controla, faz esse controle da linha no AutoCAD. No 3ds Max, você pode utilizar uma tecla de atalho, que é a tecla Shift. Se você pressionar Shift, ó, deixar pressionado, a tua linha vai trabalhar só com ângulos de 90 graus. Ó. Pá, pá, pá. Então você consegue, ó, ter um controle absurdo da sua linha para você trabalhar, por exemplo, com linhas retas. Finalizei aqui. Ok? Então, ele é bem útil aqui. Outra coisa, ó, tá vendo que aqui, ó, ela ficou torta? Para ajudar a controlar isso aqui também, ó, você pode, na hora que você for desenhar o line, você vem aqui, ó, no Snap Toggle, deixa o 2.5 pressionado e ativa o Angle Snap Toggle, que eu expliquei na aula passada, né? E aí, ó, quando você for desenhar ó, com o Shift pressionado,
Deixa eu dar um contorno aqui, ó. Ó, você já consegue, ó, clicar, ó, selecionar o snap da outra linha para você poder, ó, deixar a linha de cima alinhada com a linha de baixo, ó. Entendeu? Só passa por cima, ó, com o Shift pressionado, ele meio que cola e aí você clica e arrasta. E aí você faz esse ângulo aqui, ó, de 90 graus certinho para você trabalhar com a line, tá bom? Outra opção da line que é super importante é essa daqui, ó. Isso vai acontecer muito quando eu precisar, por exemplo, ó, eu vou voltar aqui, ó, vamos supor que eu preciso desenhar uma parede, duas paredes no caso. Então aqui eu vou desenhar uma parede, pá, pá, pá. Vou dar um yes, né? Finalizar. E aqui tem uma passagem, supondo um vão. E aí aqui do lado, ó, eu desenho outra parede. Vou deixar de qualquer espessura aqui, tá? Não vou deixar igual. Mas isso aqui é só nível de conhecimento. Se eu clicar aqui, ó, eu fiz o quê? Deixa eu selecionar aqui, ó. Eu desenhei essa linha e eu desenhei essa linha. Elas estão separadas, ó, tá vendo? E aí, quando você vai desenhar no 3ds Max para fazer o seu projeto, e você deseja, por exemplo, que fique, depois fazer uma extrusão desse retângulo, eles vão ficar todos separados. Então, você vai ter que selecionar um, dar um extrude, selecionar o outro, dar um extrude. E aí fica muito demorado, fica, né, começa a ficar inviável você trabalhar dessa forma. Para evitar esse tipo de problema, nós temos essa opção aqui, ó, Start New Shape. Vou clicar nele aqui para desmarcar, ok? Vou pegar minha line novamente, ó, vou desenhar aqui uma figura qualquer. Selecionei, vou fechar, ó, e vou começar outro desenho aqui aleatório. Dei um close. Se eu clicar aqui para pegar outra ferramenta, vou desenhar aqui outra line aqui, ó. Pronto. Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que ele selecionou os dois? Por quê? Porque eu desabilitei essa opção de Start New Shape. Então, sempre que eu estou trabalhando com a line ou com qualquer outro objeto, por exemplo, um retângulo. O retângulo é o mesmo princípio, ó. Desabilitei Start New Shape, ó, posso desenhar meu retângulo. E aqui eu posso desenhar outro retângulo. Vou desenhar outro aqui. Vou clicar aqui, né, para Select Object, sair do comando, ok? E se eu começar um novo retângulo, ele vai começar uma nova sequência. Então, ó, esse aqui, ó, eu fiz em sequência. Ele salvou tudo como um arquivo só. Esse aqui eu fiz outro. Ele salvou como um arquivo só. Esses dois eu fiz outro. E se eu habilitar o Start New Shape, ó, se eu desenhar um retângulo, e depois desenhar outro, e depois desenhar outro, o que acontece? Ele vai selecionar um como se ele fosse um objeto separado do outro, tá bom? Então, esse Start no Shape ele é bem útil para a gente subir, desenhar a parede, desenhar rodapé principalmente, que o rodapé você tem que estar pulando a abertura de porta, né? E aí ele vai te ajudar nessa situação aqui, tá bom? Bom, continuando aqui que eu fiz o line, vamos para o nosso retângulo que eu peguei. Gente, o retângulo ele é o mesmo princípio do box, só que ele não tem o 3D. Então, você vai ter aqui a largura dele, né, a 1,80. E a profundidade dele, quero deixar com 50 centímetros de profundidade. Espera aí que eu fiz errado. É ao contrário aqui, né? 50 de profundidade e 80 de largura. Tá bom? E aqui embaixo nós temos o Corner Radius, que é esse chanfre que ele vai dar na quina do seu objeto. Então ele está zero, ele tem um ângulo de 90 graus. Se você apertar, é como se ele estivesse dando um fillet aqui, ó. Então você aumenta, ó, ele vai aumentar o raio, né, do canto dele, ó, até ficar, ó. Então você consegue desenhar como se fosse aquele chamfer box, só que ele é em 2D, ok? Antes de mais nada, então você tem essa opção de corner radius aqui, tá bom? Voltando aqui, ó,
Na opção Line, isso vale para todos os shapes aqui, ó. Vou desenhar uma line, cliquei, vou pegar a opção Círculo, vou desenhar aqui, ok? E vou desenhar uma estrela aqui, por exemplo. Pronto. Opa. Star. Pronto. Vou pegar aqui o Select Object. Então, por exemplo, eu fiz esses desenhos aqui, tá? Se eu clicar num aqui, ó, por exemplo, vou clicar no meu círculo. Aí, novamente, ó, você acessa o menu Modifier. O menu Modifier ele vai mostrar todos os parâmetros dos objetos que você estiver selecionando. Então, aqui está a line, ó. Aqui está a star 01. Aqui está o retângulo 01, tá bom? Então, eu vou selecionar aqui meu círculo. Então, ó, aqui eu já tenho as opções do meu círculo. Então, aqui já vem aberto os parâmetros, então eu posso editar o raio que eu quero, ó, 35 de raio, ok? Logo em cima tem o Interpolation. Se você clicar nele, vai abrir o menuzinho, é aquela questão lá das laterais, né? Então, você tem Step 6, botar 33 para ele ficar um círculo, ou 66, ó, um círculo melhor. Se eu deixar só 3, ó, o que acontece? 1, 2. Então, você tem essa opção aqui. Vou deixar 66 para ele ficar um círculo bonito. E temos a opção Rendering. Vou abrir. O que é esse rendering? Esse rendering, vou aqui para a vista de perspectiva, ele vai mostrar os... Porque assim, ó, essas linhas aqui, ó, tá, pessoal? Elas não aparecem no render. Então, se você botar um monte de linha no seu projeto, elas não vão aparecer na hora de renderizar, tá? Então, tipo, se você não gosta de limpar o seu projeto, não tem problema de deixar, ele não vai renderizar, exceto se você habilitar essa opção aqui, Enable in Render. Se você habilitar, na hora que você renderizar, ele vai aparecer, ok? E Enable in Viewport, ele vai aparecer na Viewport exatamente como você veria ele no render. Lógico, sem material, né? Só o objeto. Então, se eu habilitar aqui, ó, ele vai aparecer dessa forma no render, que é essa opção aqui, ó, Render, que está aqui na opção radial, que é um círculo, ó, parece um bombolê, né? E aí você tem a opção de Tightness, vamos aumentar isso para ver o que acontece, ó, ele aumenta a espessura do seu objeto. Size é a mesma coisa, né? Quantos que você quer, vou botar o F4 aqui, ó, para ficar bem legível, ó. Size está em 12, vou botar 33. Olha como ele aumentou. 66. Pá. Então, você faz aí um círculo bem bonitinho com ele, tá? E tem a opção, além de radial, tem a opção retangular. Ó. Você faz um anel. Mas a gente não utiliza essa opção aqui não, tá? Por quê? Porque tem uma outra ferramenta no menu Modifier que ele tem, além dessas opções de retangular e radial, ele tem umas opções bem mais legais que a gente vai estar aprendendo aí futuramente, tá bom? Mas é só para mostrar para vocês que isso aqui existe, tá bom? Então aqui eu só quis mostrar para vocês, caso você venha aqui, por exemplo, ó, pegar aqui um retângulo e desenhar. Ó, tá vendo que ele já apareceu? Se acontecer isso, se você não souber o que está acontecendo, é só selecionar um retângulo, vir aqui no menu Modifier, vir em Render e desabilitar estas duas opções. E aí ele volta a ser o retângulo normal, tá bom? Ok, continuando aqui, ó. Então tem a minha line aqui, ó. Vocês podem ver que ele já selecionou outras ferramentas, tá? Então eu tenho o círculo, ele tem esses tipos de parâmetros, né, de configurações. O line já tem outros tipos aqui, ó. Então aqui selection vertex é esse pontinho aqui, ó. Deixa eu botar a vista do topo, ó. Bem útil que nós vamos aprender a trabalhar com ele, tá bom? Segmento é a linha. Por exemplo, deixa eu pegar uma linha aqui, eu vou fazer uma nova. Ó, selecionei, cliquei, assim, tá bom? Vou selecionar ela aqui, ó, ele está como, então, ó,
vertex, esses nomezinhos aqui é super importante você entender, tá bom? O vertex principalmente, o segmento, que é um pedaço da linha, ó, e o spline, que é a linha inteira, ok? Então, esse é os comandos dessa linha aqui, ó. Olha, ele já até selecionou as duas junto. E aqui nós temos várias outras configurações da nossa linha, tá bom? Aqui, ó, no retângulo, ele já abriu essas opções, ó, o render a gente não utiliza, então vou minimizar ele, ó, essas opções, e a estrela apareceram essas opções aqui, ó. Então nós temos, ó, várias opções de ferramentas para trabalhar, ok? Dentro do Max. Que esse é o que nós chamamos de splines, a nossa famosa. E aqui, ó, no menu Shapes, né, temos as splines e depois nós temos as outras opções aqui, tá? Não vou falar sobre as outras opções porque eu não utilizo elas. A única coisa que eu utilizo é splines, que são esses comandos aqui basicamente, line, círculo e retângulo, tá bom? Fora isso, eu não trabalho com nada de, de extra nessa área aqui. Helix, eu vou mostrar porque é legal essa função aqui. Ó, você clicou, define o raio, define a altura e aí você define a curvatura. Selecionei aqui. O que, que vai acontecer? Deixa eu selecionar aqui, ó, pá, vou aqui no menu Modifier e aqui ó, eu tenho, ó, por exemplo, aqui eu vou deixar um raio de 10. O raio 2 que é em cima eu vou deixar 10 também, ó. A altura eu vou deixar com 100 centímetros, 1 metro. Opa, 100, né? E aqui nós temos o turn, que são as voltinhas que ele dá. Ó. Se aumentar o valor, ó, o que, que ele vai acontecer? Você pode criar uma mola. Ó, que legal. Bias, ó, ele vai definir onde você quer que a mola fique no centro ou mais para cima. Ok. E aí você pode usar a opção rendering. Ó, e aí usar um radial. Ó, como se fosse uma mola. Ó. Bem útil, por exemplo, que a gente vai desenhar bloco de luminária, por exemplo, né? E aí tem essa molinha aqui para passar o fio dentro, né? Que sai da luminária. Para casos bem específicos também tem essa opção de modelagem, ok? Pessoal, nessas duas primeiras aulas eu estou passando bastante teoria, tá? Para vocês conhecerem. Eu sei que essa parte de teoria é chato, fica meio repetitivo às vezes, mas nas próximas aulas nós vamos fazer umas coisas mais práticas, modelar algumas coisas mais básicas para a gente estar trabalhando, tá? Para estar se aprofundando nessas ferramentas, tá bom? Não se preocupe, se vocês não conseguirem entender até agora, acompanhe a aula, volta o vídeo, tenta fazer os objetos aí, tenta faz qualquer objeto, vai fuçando nos parâmetros para você ir descobrindo o que eles têm para te oferecer, tá bom? Aqui, pessoal, daqui para frente, ó, são ferramentas que a gente vai trabalhar com o renderizador, tá? Então, isso não importa, por exemplo, se você tem aqui, ó, Lights, temos a opção Photometric, Standard e Arnold. Com o 3ds Max 2020, ele tem essas opções de Arnold, tá? Se você instalar o V-Ray, ele vai aparecer a abinha aí, o nome do V-Ray. Se você instalar o Corona, ele vai aparecer o Corona. Se você instalar o F-Storm, vai aparecer F-Storm. E assim, né, e sucessivamente, né? Dependente do renderizador que você utilizar, as luzes do seu renderizador vão estar nessa abinha aqui, tá bom? Aqui depois nós temos as câmeras, é a mesma coisa. Se você instalar o Corona, vai aparecer Corona Câmera. Se você instalar o V-Ray, vai aparecer V-Ray Câmera, tá bom? Não se preocupe. Aqui eu não costumo utilizar, ok? Essa opção aqui. Essa opção aqui de Space Warps também não. E System também não costumo utilizar. Basicamente eu trabalho com essas quatro primeiras
ferramentas aqui. Tudo bem? Bom, agora eu vou voltar aqui, Standard Primitives, vamos pegar um box. Vamos desenhar esse box. Pode pôr na vista de perspectiva, ok? Pronto, temos um box. Feito, desenhou seu box, não importa a altura dele, tá bom? Duas coisas bem importantes que eu tenho que mostrar para vocês aqui, que eu vou retomar, tá? Que eu falei na aula passada uma informação, vou só revisar aqui com vocês. Se eu pegar o meu Select Move, aqui embaixo, ó, nós temos as coordenadas do meu objeto, tá bom? Então, por exemplo, no eixo X, esse meu pivô aqui, ok? A gente chama pivô, exato, esse pivô aqui, ó, é sempre a posição do pivô que eu tenho que levar em conta, tá? Então, ele está nessa posição aqui, ó, no eixo X, ele está na posição de 30 centímetros, no eixo Y, ele está na posição de 23 centímetros. No eixo Z, ele está na posição 0, porque ele está aqui embaixo, ok? Então, você pode, sempre quando você for mexer no seu projeto, você tem esse controle aqui de posicionamento do seu objeto aqui, tá bom? E que posição é essa? É aquela que eu falei, a vista do topo é com relação a essa ponto aqui, ó. Você põe a vista do topo e ativa a gradezinha, ó, nós temos essa linha preta aqui que se encontra nesse objeto. Se eu clicar com o botão direito do mouse aqui onde está a minha informação, olha o que vai acontecer. Cliquei com o botão direito, ele foi para o ponto 0 do eixo X, tá bom? Agora eu vou botar ele no ponto 0, no eixo Y. Prontinho, ó, ele está bem no centro do meu projeto aqui, do meu 3ds Max, tá bom? Aqui está ele. Então, isso aqui é um nível de informação. Por que eu estou passando isso aqui para vocês? Porque daqui para frente, nós vamos utilizar bastante a posição do nosso objeto com essas informações que estão aqui embaixo, tá bom? Outra coisa, além dessa posição que nós temos essa opção aqui, ó, Absolute Mode Transform. O que quer dizer isso? Pessoal, aqui ó, eu estou trabalhando com esse eixo aqui como minha referência. Então, se eu mudar meu objeto, ele mudou aqui o valor. Se eu mudar para cá, ele mudou de novo, tá vendo? E aí eu posso apertar com o botão direito, zerou, zerou, ele voltou para cá. Se eu trabalhar com o modo absoluto, se eu mover meu objeto, movi. Se eu soltar ele, tá vendo que ele zerou aqui? Por quê? Porque essa posição dele passa a ser a nova posição absoluta dele. Ou seja, sempre quando eu posicionar ele em qualquer lugar, ele sempre vai ser um novo ponto absoluto, ou seja, o novo ponto zero dele. Tá vendo? Se eu desabilitar aqui, ó, ele voltou para esses valores, que significa que essa posição dele é em relação a esse objeto aqui. Então, isso aqui a gente chama de coordenada, né? Quem lembra aí, né? Matemática, física, as coordenadas absolutas e relativas, né? É o mesmo princípio, né? AutoCAD tem muito disso também. Aqui, ó, eu estou numa coordenada relativa em relação ao ponto zero. Então, se eu clicar aqui, ó, o meu pivô está marcando 37 no eixo X, né? E 33 no eixo Y, plano cartesiano, quem lembra? Se zerar, ele está zerado. Se eu mexer aqui, eu estou no ponto absoluto, então qualquer lugar que eu pôr o meu objeto é o ponto zero dele, tá? Essa informação ela é muito importante, porque como nós vamos começar a trabalhar com modelagem, você vai ter que mover esse objeto, às vezes, 1 centímetro, ou aumentar determinado bloco, por exemplo, tem uma porta, o cliente chega e fala para você, uma porta não, vamos usar aí um armário. O cliente fala, oh, esse armário ele está com 1,60, mas dá para você deixar ele com 1,50 de largura,
porque vai ficar muito apertado, vai faltar espaço para pôr ali outro armário na lateral dele, e aí você vai ter que trabalhar com essa coordenada absoluta para cortar esses 10 centímetros do seu objeto sem afetar a posição dele, tá bom? Pode ser complicado agora? É, mas vocês vão entender quando chegar a hora de modelar, tá? Eu só precisava passar essa informação que ela é muito importante para nós aqui, tá bom? Bom, vamos voltar aqui então. Perspectiva. Eu vou finalizar, tá, essa aula com mais uma informação bem legal. E aí na próxima aula a gente vai começar a fazer modelagem básica para conhecer, tá? Eu acho que eu não passei também teclas de atalho. Então na próxima aula eu vou, porque esse meu Max 2020 ele não está configurado as minhas teclas de atalho, tá? Então eu vou configurar na próxima aula esse aqui para vocês estar aprendendo a criar também para otimizar o projeto de vocês. Porque eu tenho uma tecla de atalho aqui na barra de espaço, que é para essa função aqui, ó, Select Object. E aí, como eu trabalho com ele no Max 2018, eu estou toda hora apertando aqui, está aparecendo esse menu, ó, que não era para aparecer. Tá bom? Então eu sei que não está configurado as teclas de atalho aqui. Então tá, pessoal. Ó, desenhei um box de qualquer tamanho. Vou aqui no menu Modifier. Posso definir os parâmetros dele? Posso. Por exemplo, quero deixar ele com 50 de altura, 80 de profundidade, né? 80 de largura e 35 de altura. Pá, pá, pá. Ok. Se eu deixar ele como tá, eu vou estar sempre trabalhando com box. Mas, por exemplo, se eu quiser tirar uma face dele aqui, fazer algum outro modificador nele, eu não tenho como trabalhar com ele desse formato. Então, o que a gente faz? A gente precisa converter esse objeto para um editable poly. Clica com o botão direito em cima dele, vai aparecer um menu. Vem aqui embaixo, ó, Convert to, e aí você pega essa opção aqui, o editable poly. Clica. E olha como já mudou o menu dele aqui. Ele já apareceu esses menus aqui, ó. Então aqui, ó, cada menu que você trabalhar, por exemplo, ó, eu vou pegar aqui outro box, vou criar, ok? Não precisa fazer, podem só observar essa parte. Cliquei com o botão direito nele, vou converter para Editable Mesh. Ele já apareceu outro tipo de menu. Então, por exemplo, o Editable Poly, ele está aqui, o Editable Poly. Ele tem esses menus, tá? Que são configurações que eu posso aplicar em cima do meu Editable Poly. E esse aqui, que é um Editable Mesh, ele tem outros tipos de configurações. Mas a gente vai trabalhar em 99% dos casos com o Editable Poly. Então, sempre quando você for fazer um retângulo, né? Qualquer objeto que você for trabalhar, você tem que converter em Editable Poly. Só que percebe que aqui, ó, ele sumiu aquele parâmetro do box, que é de você poder editar os valores dele. Então, antes de você converter para Editable Poly, você precisa deixar ele configurado na medida que você quer, tá bom? Para você não precisar mexer mais nesses parâmetros depois. E aí sim você clica com o botão direito e converte ele em Editable Poly, ok? E na próxima aula, além das teclas de atalho, nós vamos conhecer essas ferramentas aqui de Editable Poly. Selection, Soft Selection, para que serve algumas, tá? Porque nós não vamos utilizar todas, tá? Basicamente, o que a gente trabalha? 99% Selection e Edit Geometria. Esse Subdivision Surface nós não utilizamos, Subdivision Displacement não, Paint Deformation também não. Basicamente, só com essas três opções aqui que a gente trabalha, tá bom? Então, revisem a aula, mexe aqui nos comandos aqui, tá bom? Criem box, criem ferramentas para vocês trabalhar. Pode mexer aqui nesse menu aqui, clica em um por um, vai fuçando, você não vai estragar o seu Max, não vai acontecer nada. Na dúvida, você fecha o programa e não salva nada, tá bom? E aí na próxima aula a gente entra com as configurações de modelagem aqui, que agora o bicho começa a ficar sério aqui para nós, tá bom?
Um abraço, então, até a próxima aula. Não esqueçam de dar like, não esqueçam de compartilhar, ok? E me sigam lá no Instagram, tá? Que tá a descrição o link está na descrição do vídeo e eu preciso chegar a 10 mil seguidores para eu compartilhar esses vídeos através do link lá nos stories, lá direto do Insta, tá bom? Tá quase, chega lá.